Eis um fato, Renegade foi o SUV compacto mais vendido de 2021, mas isso não quer dizer que sua vida foi simples, na verdade o cerco está fechando. Foram 74 mil unidades no ano passado, contra 65 mil unidades do Creta e 62 mil unidades do T-Cross, ou seja, nem de longe ele tem a tranquilidade que o seu irmão Compass possui, por exemplo, no segmento de SUVs médios, onde o Compass gosta de um quase monopólio. Muitos acreditam que, eu não vou chamar de dificuldade, mas essa situação mais difícil do Renegade se deve ao que ele apresentava embaixo do capô. Duas opções muito distintas em performance e eficiência, especialmente em preço. Uma era 1.8 Flex e Torque, que não ficava ali de frente com os seus rivais, por exemplo, o 1.0 TSI ou mesmo os motores da Chevrolet turbinados, os downsized, e de fato ele ficava bem para trás, tanto em desempenho quanto em consumo. E a opção que era excelente, que era 2.0 turbo diesel, era muito cara por conta da tributação, tanto que representava apenas 10% do volume total de vendas do Renegade. Mas tudo isso mudou porque em fevereiro chegou a novidade que faltava. Esse facelift que a gente está vendo aqui é quase um pretexto, porque o que importa mesmo está aqui embaixo do capô. O motor 1.3 GSE Turbo, conhecido pela sigla T270, o mesmo motor que está no Commander, na versão nova do Compass, e agora chega no Renegade. A gente está falando de 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque, ou seja, é mais potência que o próprio diesel, quase tanto torque quanto que ele oferecer. De fato, agora a gente está falando do SUV compacto mais potente do Brasil, 35 cavalos a mais do que o T-Cross 1.4, ou seja, o Highline, e mesmo 20 cavalos mais potente do que o Creta 2.0. Mas nem tudo são flores, porque com a introdução desse motor, que passa a ser o único motor de toda a gama Renegade, teve também um reposicionamento de produto, ou seja, as versões topo de linha 4x4 ficaram mais baratas do que a diesel, mas as versões base também subiram. Aqui a gente tem a versão mais acessível do Renegade, que não quer dizer que ela é barata, R$129 mil, preço aqui de São Paulo, pelo Renegade Sport. Então a gente escolheu de propósito a versão mais acessível, que é justamente para trazer para você a informação se vale a pena, qual que é a configuração, o que traz de equipamentos, lógico também a apresentação técnica e on-board aqui na cidade, um pouquinho de estrada, para passar as impressões para vocês aqui no Autoline. Em um dia nublado, trafegando em avenidas ou marginais da capital paulista, o editor-chefe do Fletout Brasil, Juliano Barata, avalia os detalhes técnicos do Jeep Renegade Sport T270, escrito Autoline. Para 2022, o Renegade chegou com um cardápio bem mais enxuto e até mais fácil de entender. O motor, como eu falei, é sempre o mesmo, T270, esse motor 1.3 turbo de 185 cavalos, e aí tem duas configurações de tração. 4x2 com um câmbio Aizinho automático de 6 marchas e a 4x4 tem um câmbio ZF de 9 marchas. Duas versões para cada um. Na 4x2 a gente tem aqui a Sport de 129 mil e a topo de linha da 4x2 é a Longitude de 143 mil reais. E aí na 4x4 as duas têm o mesmo valor, 169 mil reais, tanto a Trailhawk quanto a Série S, cada uma oferecendo uma proposta um pouco mais diferente, né? Trailhawk mais off-road, a Série S com visual mais esportivo. Na Série S, por 10 mil reais a mais, você configura ele numa versão, né, que na verdade é um modelo, com o teto solar panorâmico. Em relação à versão 2021, o Renegade subiu mais ou menos 20 mil reais em relação a 1.8 e-Torque, né? Agora, olhando o outro lado do espectro, em relação aos turbo diesel, ele ficou uns 20 mil reais mais em conta também, justamente pela diferença de tributação. Nesse momento especial, é essencial você fazer um bom negócio, especialmente está falando de financiamento. Vale a pena você conferir a proposta do Bradesco Financiamentos lá no autoline.com.br. Lá no site, no topo, é só você clicar em simular financiamento, escolha aí o seu modelo, quantidade de parcelas que você quer, alguns dados bem básicos e aí você já tem a melhor proposta em mãos. E vale a pena você experimentar o financiamento turbinado, especialmente se você estiver procurando um seminovo, porque tem algumas opções que o financiamento turbinado oferece que não estão disponíveis no financiamento convencional, como por exemplo, diversos serviços de martelinho de ouro a despachante. Enquanto você está no Autoline, vale a pena você conferir as opções seminovas com até 5 anos de uso, pelo mesmo valor do Renegade. Deixei esse link para facilitar a sua vida ali em destaque nos comentários. Vamos entender então do que se trata essa versão Sport em termos de equipamento. Eu gostei da lista de equipamentos. O valor inicial não é barato, né? 129 mil reais, mas a lista está bem caprichada. Então
já vem com faróis Full LED, lanternas em LED, sistema de infotainment com tela de 7 polegadas, é pequena, mas ao mesmo tempo tem Apple CarPlay e Android Auto com conexão sem fio, não tem recarregador por indução, ok? Controle de velocidade de cruzeiro não adaptativo, tem sistema de frenagem emergencial semi-autônoma com alerta também, controle de estabilidade e assistente de partida em rampas, freio a disco nas 4 rodas, rodas aro 17 liga, que mudou o design nessa versão 2022, câmera traseira e 6 airbags, além de um pequeno painel digital dentro do cluster de instrumentos que segue analógico. Agora, quando a gente vai olhar a longitude, você investe R$14 mil a mais e leva alguns equipamentos mais relacionados a luxo e conveniência. Por exemplo, as rodas passam a ser aro 18, mais bonitas, mas um pouquinho menos confortáveis. O ar passa a ser digital dual zone, né? Aqui não é um ar automático. O painel passa a ser totalmente digital, ao estilo da Toro. Faróis de neblina ganha, né? Faróis de neblina em LED, que não estão presentes aqui na Sport. Bancos e volante revestidos em couro, aí sim carregador por indução, e o sistema de infotainment, multimídia, passa para 8,4 polegadas, mas é basicamente o mesmo sistema, e também ganha sensor de estacionamento traseiro. É engraçado, né? Sport tem câmera, mas não tem sensor. Na verdade, se você olhar o custo-benefício das duas versões, a Stellantis conseguiu realmente uma balança muito equilibrada. Então, vai mais aí do que você achar mais interessante. De fato, tudo que você precisa está aqui na Sport, mas tem mais luxo e conveniência na Longitude. E aqui está a joia da coroa, o T270, o motor do momento, né? A gente está falando de 42,8% mais torque em relação ao antigo 1.8 e-torque Evo. Lógico, é um motor aspirado, antigo, mas quando a gente compara mesmo com a potência de motores excelentes e referência no mercado, como o 1.4 TSI da Volkswagen, a gente está falando de 35 cavalos a mais, é 185 contra 150. O que os caras da Stellantis fizeram com esse motor para ele oferecer um rendimento tão alto? Bom, aqui você tem todas as tecnologias que você espera de um motor downsize, inclusive o TSI, né? Então, um bloco cabeçote de alumínio, tratamentos diversos para redução de atrito em todos os componentes aí mecânicos dentro do bloco e do cabeçote, turbo de baixa inércia, aqui um Borg Warner operando até 1,8 bar, sistema de injeção direta com alta pressão, até 200 bar, sistema de detecção de tipo de combustível, se é etanol, se é gasolina, na linha, né, antes mesmo de acontecer a queima. Tudo isso aí são tecnologias quase padrão, quase totalmente necessárias aí para o motor downsized. Agora, aqui a gente tem um pulo do gato, que é o sistema Multi-Air 3. É um pouco técnico, mas o benefício eu explico daqui a pouquinho, aí fica fácil de entender qual que é a grande vantagem e por que eles conseguiram extrair tanta potência. O acionamento das válvulas de admissão, que despejam a mistura de ar e combustível dentro da câmara de combustão, nesse motor não acontece de forma mecânica, e sim por meio de um sistema eletrohidráulico, com solenoides e algumas câmaras hidráulicas. O que acontece aqui é que com esse sistema o motor consegue virtualmente qualquer tipo de duração de levante e, mais do que isso, até mesmo a incursão de 2 vezes a válvula entrar dentro de um ciclo. É muita combinação possível. Ele trabalha também parcialmente em ciclo Miller quando for necessário, ou seja, deixa as válvulas de admissão parcialmente abertas no começo do ciclo de combustão para você ter uma menor resistência, menos perda de bombeamento, né? E com tudo isso, mais importante, aí sim fica mais fácil de entender os benefícios, esse motor consegue operar muito mais rapidamente, mudar suas rotinas, consegue trabalhar muito mais perto do limite da pré-detonação e ter um controle muito melhor dessa caloria que gera a pré-detonação. E é por isso que esse motor ele consegue explorar melhor o mapa de uma forma mais agressiva, consegue usar mais pressão de turbo, menos combustível injetado e ainda assim consegue um funcionamento seguro e muita potência e economia. Lógico, economia quando a gente considera o conceito do motor, porque como vocês vão ver no teste, pela questão da massa, da plataforma da Renegade, que é muito pesada, no ciclo urbano em especial, o consumo não mudou muito, ainda que a performance seja incomparável em relação a 1.8 e-torque. Agora vamos dar uma passadinha rápida no que mudou aqui por fora, que é muito sutil. Se você vê um do lado do outro, fica um pouquinho mais claro. A grade ficou mais afilada, então deu esse visual um pouco mais esportivo. No último facelift, a Jeep já tinha feito esse estilo de farol levemente coberto, então ele é redondo, mas a porção superior aqui é levemente coberta, deixa ele com essa cara mais invocada, né? E o para-choque, como vocês conseguem ver, ficou um pouquinho mais queixudo, né? Muito provavelmente por uma necessidade de arrefecimento, né? O radiador ficou um pouco maior, um pouco mais espesso, e aqui mesmo a parte da grade subiu um pouco. Acabou contribuindo também para um design mais esportivo. Os faróis de neblina ausentes aqui na Sport subiram um pouquinho e passaram a ter um formato retangular.
Aqui na lateral não mudou nada, exceto as rodas. Eu gostei dessas rodas do Sport e vai lembrar, pessoal, rodas de aro menor, apesar de parecerem menos luxuosas, deixa o carro mais confortável. Quanto mais alto o perfil do pneu, melhor ele absorve a buraqueira. E por fim, aqui na traseira, novidades muito sutis. A lanterna, que ficou um pouco mais agressiva, um pouco mais moderna, ela mantém essa linguagem de X, né? Mas o pisca agora fica nesse travessãozinho aqui. E esse elemento aqui da luz de ré e do olho de gato também agora ficou mais afilado. Uma leve restilização nessa porção inferior, mas a linguagem é essencialmente a mesma. E também é o mesmo porta-malas. 385 litros nesse sistema de aferição novo que a Stellantis adotou, o que seriam 320 litros no método antigo, né? Por que esse porta-malas não é tão grande? É por causa do sistema de suspensão traseira. Ele usa aqui, o Renegade, um sistema muito parecido com o McPherson, chamado Chapman Strut. E aí com isso ele precisa de torres aqui atrás para ancoragem dos amortecedores. Então a área de carga fica mais estreita. A Jeep sabe disso, tanto que na primeira versão, primeira atualização que eles fizeram desse veículo, eles deixaram de utilizar a roda completa para usar um step parcial e com isso eles aumentaram aí em quase 50 litros o volume do porta-malas. 320 ou 385 litros é um porta-malas honesto, mas não dá para chamar de latifúndio. Aqui dentro o Renegade não mudou quase nada, o suficiente para dar aquela sensação de novidade, está bem aqui na nossa frente, né? Então note que agora a gente tem o mesmo volante utilizado aí no Compass, no Commander, aqui na versão Sport sem a forração em couro, mas em termos de ergonomia e mesmo de tato, escolhendo um material muito bom, então de verdade eu não sinto falta aqui do revestimento em couro. E o cluster, né, o painel de instrumentos, na versão Longitude para cima é totalmente digital, que nem na Toro, né? Aqui não, a gente tem uma mistura de mostradores analógicos com um computador de bordo digital ao centro. Esse sistema de infotainment na versão Sport é um pouquinho menor, né? 7 polegadas contra 8,4, se eu não me engano. É um sistema muito bom em termos de resolução, velocidade de hardware, né? Às vezes tem telas grandes, mas que não tem uma resolução tão boa. Só que vamos lá, né, gente? O certo seria o quê? A Sport ter 8,4 polegadas e aí a versão Longitude ter aí algo perto de 10 polegadas para fazer frente aí, por exemplo, que a Volkswagen, ou mesmo a GM, tem introduzido em seus veículos. Então, aqui funciona legal, tem conexão sem fio no Android Auto e Apple CarPlay, por outro lado. Então, tem umas coisas bacanas, mas a tela é um pouquinho pequena. Em relação aos demais acabamentos, é um veículo que entrega qualidade percebida, mas vale lembrar, né, sendo a versão Sport, então a gente tem aí um interior que é basicamente monocromático, quase tudo aqui é preto, exceto talvez aqui as molduras de ventilação, que tem um tom de cinza, tem um toque acetinado aqui nas maçanetas, tem tecido aqui na porta, então tem um capricho, tem um esmero, mas é lógico, você sabe que está numa versão mais acessível de um veículo, então também não é aquele desbonde de luxo, né? Agora eu vou dar uma olhadinha no espaço traseiro. Aqui no espaço traseiro eu tenho um pouquinho de sentimentos mistos. O espaço vertical é um latifúndio mesmo, né? Isso aí é, entre aspas, culpa desse design do Renegade, estilo caixotinho, que realmente deixa o espaço para a cabeça muito bom. Agora, por exemplo, olha só como a minha coxa está quase totalmente desencostada aqui do assento, né? Então, o assento tem uma altura baixa ou o assoalho é muito alto, escolha aí a sua forma de entender isso. Então, para uma viagem longa acaba ficando um pouco cansativo. O espaço para as pernas é razoável, né? Tem 1,82 m, zero contato do joelho com o encosto da frente, né? Mas de fato a T-Cross vai apresentar aí uma posição para os ocupantes de trás mais confortável, bem como saída de ventilação, né? Aqui você não tem saída de ventilação e apenas uma portinha USB. É suficiente, mas poderia ser melhor. Agora vamos dar uma olhadinha como ele anda na cidade. Tem um motivo pelo qual o Renegade foi um grande sucesso de vendas, mesmo com toda a desvantagem técnica do motor 1.8 e torque, que é essa questão de valor de marca, de percepção de luxo, né? Que é o mesmo pilar onde se ancora o próprio Compass, né? Essa sensação de um Jeep, né? Uma marca premium, num valor de, eu não vou dizer veículo de entrada, evidentemente, né? Mas num valor de SUV compacto. Então, isso bagunça um pouquinho a cabeça das pessoas, porque quem viveu os anos 90 lembra dos Cherokee, Grand Cherokee, associados à marca Jeep, né? E aí o Compass, e mesmo esse carro, usando um pouquinho da linguagem do Wrangler, né? Acaba pegando carona nisso. Agora, tirando esse lado mais sedutor, essa ideia de percepção, né, de marca de luxo, de fato aqui dentro a gente tem umas qualidades rodando com ele que são muito bacanas, né? Tanto o Renegade quanto o Compass são veículos muito confortáveis. A calibragem de suspensão, a forma como ele absorve impactos que seriam secos,
realmente impressiona positivamente. Então, qualquer um que anda de carona, guia esse carro, você pô, esse carro absorve bem, é confortável, dá para encarar a buraqueira e até inspira um pouco essa sensação de robustez, né? Justamente essa absorção de suspensão, ajudada também pelos pneus, mas sem aquelas pancadas secas que reverberam na carroceria inteira, acaba ajudando muito essa percepção de que o carro aguenta, que o carro é realmente robusto, né? Isolamento acústico aqui também é muito bom, então é um veículo silencioso tanto aqui na cidade quanto na estrada. Na hora que você já bate a porta, você já sente isso. Então, são qualidades que, para a média das pessoas, acaba tendo muito valor, né? Conforto de rodagem e essa sensação de isolamento acústico. E sensação de amplitude também, ainda que, como a gente acabou de ver, o espaço traseiro nem é tão bom assim se comparar aí a alguns dos seus principais rivais. Mas aqui dentro, por exemplo, eu não consigo nem tocar o para-brisa, né? Então, a forma como a habitabilidade, né, esse conceito da arquitetura do espaço interno para os ocupantes da frente dá uma sensação de amplitude muito grande, né? E de proteção, você fica meio isolado também em relação ao ambiente externo. Então, tudo isso aí acabou cativando aí muita gente, mesmo com algumas desvantagens técnicas. O Renegade, por exemplo, é um veículo muito pesado, né? Tá aí na casa dos seus 1.500 quilos, por conta dessa plataforma Small Wide 4x4, que é uma plataforma que parte aí de um projeto muito antigo, né, o projeto do Gran Punto, que não é o nosso ponto. Então, em termos de soluções técnicas da composição da carroceria do monobloco, não é assim, é um projetos mais modernos, se comparar, por exemplo, ao sistema MQB que a Volkswagen usa aí, em praticamente todos os veículos. Essa já é uma plataforma mais moderna, ou mesmo a GAN, que é utilizada aí no Tracker, né? Então, são plataformas mais modernas, mas o pessoal também não dá muita importância para isso a princípio, porque o consumo é uma das consequências desse peso grande, né? Então o consumo do Renegade sempre foi sofrível, né? E isso não mudou muito aqui nesse motor T270 e eu vou explicar para vocês por quê, né? Quando a gente olha a média de consumo declarado aí, vocês vão ter aí mais ou menos 8,4 km por litro com etanol, combinando aí cidade e estrada, né? E 11,9 com gasolina, né? Mas na prática vai ser um pouco difícil de você chegar nessa média. Então, nesse momento aqui, o nosso aferidor, o computador de bordo, está mostrando 4,4 km por litro. A gente está com etanol, que a gente ficou parado uma boa parte de tempo ali, né? Mas num trânsito normal, com um pouco de congestionamento, você vai ficar entre 5 e 6 km por litro na cidade. E por que isso acontece, gente? Esse aqui é um motor turbo que não tem um deslocamento muito grande, né? Um motor 1.3, mas é um veículo pesado, né? Com 1,5 toneladas. O que acontece é que o turbo, para ele girar, para ele acelerar, ele precisa dos gases do escape, ele precisa de carga, né? Só que nesse anda e para da cidade, você está sempre ali na casquinha do acelerador, né? Então tem muita gente que não entende, fala, não, mas o torque máximo está abaixo de 2.000 RPM, então mesmo andando devagarinho eu estou no torque máximo. Não, você não está, porque o motor turbo precisa de toda a carga para ele entregar esse torque máximo declarado, né? Então o torque real dele você nunca vai saber sem instrumentação enquanto está dirigindo aqui, andando só na casquinha. Na prática, boa parte do tempo andando assim na cidade, ele trabalha quase aspirado, né? Então isso afeta todos os veículos que são turbo e que são pesados. Motores turbo, desculpem, com motor pequeno e que são pesados. Então afeta a Toro, esse daqui, o T-Cross, mesmo o T-Cross 1.0 no caso, né? Então afeta todos eles, né? Então na estrada você vai conseguir um consumo muito mais próximo, até mesmo superior do que o declarado. Agora na cidade o consumo não mudou muito. Ó, aqui esse é um trecho onde vocês conseguem perceber uma grande diferença em relação ao antigo, olha isso, em relação ao antigo Renegade 1.8. Então uma aceleração curta aí, né? Saímos da 5 km por hora até uns 55, 60 por hora, mas essa sensação de empuxo, né? De aceleração mais intensa, o 1.8 realmente não entregava, né? Quem andou no 1.8 sabe, né? O ronco do motor vinha, mas o carro não andava, né? E o consumo vinha igual esse aqui. Então, você pode pensar, nossa, o consumo não mudou nada praticamente, pô, que droga, né? Não, mas
a forma como ele entrega esse desempenho no dia a dia faz uma diferença bem grande, né? Então não é uma questão de direção esportiva não, a gente vai ver ali na estrada que isso faz uma diferença grande, especialmente para ultrapassagem, para retomada, e numa estrada de pista simples, viagem com a família inteira, bagagem, porta-malas cheio, tudo isso aí faz diferença. E aqui nesse trecho aqui da Marginal a gente já sente aí novamente essa questão toda, esse bom isolamento acústico e bom trabalho de suspensão também na complacência com o piso, né, que são duas características muito positivas do Renegade. Enquanto a gente vai para a estrada, vale a pena mostrar esse recurso, que é o sistema de manutenção em faixa, né, mesmo a versão Sport já tem, então ele tem sensores e câmeras, né, então nota que ele esterçou sozinho. Soltando o volante. E aí ele dá uma bronca, porque a ideia não é você tratar o carro como um veículo autônomo, mas sim para prevenir aí uma invasão de faixa vizinha no momento de distração. Agora a gente faz uma retomada. Nossa, esse cheiro no meu pescoço, a diferença de disposição é incomparável. O 0 a 100 aqui é de 8,7 segundos. 8,7 segundos, é menos de 9 segundos. E só que um detalhe importante, pessoal, o 0 a 100 do 1.8 torque declarado era 11,1, mas na prática todos os testes instrumentados que a imprensa fez, todos eles 0 a 100 na casa de 13, 14 segundos, 1.8 torque. E desse aqui não, todos estão aí na casa dos 9 segundos, né? 9 segundos médios para baixo, né? Então o 0 a 100 declarado aqui é muito mais condizente. Então a diferença de 0 a 100 não são os 3 segundos, são uns 5, 6 segundos entre o e-torque e esse aqui, né? E isso se traduz uma diferença de disposição incomparável, porque você pode pensar que talvez ele ande um pouquinho a mais do que o diesel. Não, ele anda muito mais que o diesel, porque ele é 200 kg mais leve que o diesel, é 1.650 contra 1.450 kg. Então a diferença de animosidade é completamente diferente. E outra coisa positiva que eu esqueci de comentar é, como você tem bastante torque à disposição, você tem um câmbio bem mapeado aqui, trabalhando sempre para deixar o motor ali numa boa disposição de torque, e o motor tem muito torque, né? A rotação está sempre baixinha, o conforto acústico é muito melhor aqui, né? Então essa é uma diferença enorme do e-torque. O e-torque ficava toda hora trocando de marcha, deixando esticar a marcha, mas trocando sempre para tentar, reduzindo marcha, para tentar deixar o motor ali perto do torque máximo, mas não tinha que fazer, a motorinada em meio, motor aspirado 1.8, então era uma experiência bem menos confortável. Você, seja na cidade, já dava para sentir um pouquinho isso, numa marginal, mas na estrada, então, nem se fala, era uma diferença muito grande. Eu vejo numa saída de pedágio, sem pisar tudo. Já estamos a 60, 80, 100. Então é realmente uma disposição sem comparação. E aqui a gente reforça essa percepção de que, apesar dele ter esse formatinho meio de caixote, se tem um conforto acústico bom também na parte de aerodinâmica. Não é um veículo que faz muito barulho de vento, especialmente em relação à expectativa, né, de ter esse para-brisa mais vertical, ou pelo menos a sensação de que o para-brisa é mais vertical. Então está bem resolvido aí nessa parte toda, né? Então, na verdade, o Renegade, já indo para a conclusão, é um veículo que antes ele tinha alguns predicados, algumas qualidades que se preservaram, mas tinha alguns defeitos que fazia a gente se perguntar como que ele vendia tanto, se tecnicamente seus concorrentes eram melhores, né? Agora, o que pensar então agora, já que esse motor é sem dúvida o melhor da categoria dele, não tem comparação em termos de desempenho, o consumo sofre um pouco por causa do peso dele, mas agora ele está andando muito mais que todo mundo, então provável que esse cerco que estava fechando ali, né, que eu comentei no começo do vídeo, do Creta e do T-Cross, agora volte a afastar e o Renegade possa respirar aí com mais tranquilidade na liderança, né? A não ser, é claro, que a concorrência venha com alguma coisa, e eu espero que sim, porque quanto mais concorrência, mais disputado fica aí, eles têm que se apertar ali para oferecer cada vez mais e melhor para nós consumidores. Então é isso, pessoal. Esse motor já fez um ótimo serviço na mudança para o Compass, mesmo no Commander ele fez um bom trabalho, na Toro nem se fala, então a gente já esperava exatamente isso que aconteceu, né? Uma baita entrega de desempenho, em consumo na estrada bom, então estamos com 11 km por litro agora, né, com etanol, então notem como, lembra que eu falei que o consumo podia ser até melhor do que declarado?
na estrada, tá aí a prova, né? Isso que a gente deu umas aceleradas. Mas na cidade tem essa questão toda da massa, que ele trabalha muito na fase quase aspirada, então a eficácia não é tão boa. Mas o produto não tem o que dizer, essas adições de tecnologia, conforto de rodagem, realmente não tem. Os pontos que são negativos deles são intrínsecos dessa plataforma, é o peso, o espaço traseiro limitado, porta-malas pequeno, mas ao frigir dos ovos, eu acho que o poder de sedução da marca, do visual, e agora com esse motor e conforto de rodagem, no fim acabam pesando mais na escolha aí de tanta gente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da avaliação, que ela tenha sido útil. Não esqueça de assinar o canal, agora que a gente está passando aí na marca de 100 mil inscritos, e nos vemos numa próxima aí. Valeu, gente! Câmera mostra detalhes internos e externos do veículo parado, escrito Autoline.